Olá, pessoal, uma boa tarde a todos vocês. Agradeço o convite que me foi feito para estar aqui, realizado pela associação. Muito feliz de estar com vocês no dia de hoje. Gostaria, primeiramente, de pedir desculpas por não estar ao vivo com vocês. Eu, infelizmente, tive um compromisso pessoal que não podia adiar, inclusive vou viajar para resolver esse compromisso. E já deixei aqui registrada a minha fala para vocês nesse seminário, que é um seminário onde se busca, né, o aperfeiçoamento profissional, se busca as discussões em torno dos estudos da tradução, e eu vou deixar aqui gravado, então, a minha contribuição para esse seminário, para as discussões que nós vamos fazer aí, que vocês já estão fazendo desde o dia de ontem, né? Aqui em tela me acompanham nesse momento o João Paulo e o Marcos. João Paulo, professor João Paulo, que atua no curso Traduz Aí da Signa, e o intérprete Marcos Assunção, que é intérprete da Universidade Federal do ABC, em São Paulo. A minha fala, vou colocar os slides aqui em tela, a minha fala, ela vai se versar a partir de dois processos, a partir de duas possibilidades que todos nós, tradutores e intérpretes de Libras, podemos ter no ato interpretativo. Então, as possibilidades são, ou a gente afoga, ou a gente nada. Nós temos essas duas possibilidades. Então, como que a gente vai aprender a sobreviver a uma tradução ou uma interpretação no Par Libras português? Então, eu trago essa metáfora, que não é uma metáfora nova, né? Ela é uma metáfora já bem discutida dentro dos estudos da tradução, que durante o ato interpretativo nós temos duas possibilidades. A primeira é afogar, ou seja, o processo tradutório dar errado, a gente fazer escolhas tradutórias equivocadas, a gente não concluir a tradução de maneira satisfatória, ou a gente pode nadar de braçada, que é quando a gente entrega um produto interpretativo com qualidade, a gente sai satisfeito da nossa atuação profissional, e depois, quando a gente vai fazer essa conferência, essa pós-conferência, né, essa discussão sobre a nossa atuação profissional, a gente se sente satisfeito. Então, nadei de braçada, não tive dificuldade. Então, essa teoria, a teoria do afogue ou nade, ela já é muito utilizada para os tradutores de línguas orais. Os intérpretes de línguas orais, eles atuam muito nesse sistema de afogue ou nade. Ou você dá conta de interpretar, ou você vai morrer no processo. Só que nós, tradutores e intérpretes de línguas de sinais, também passamos pelas mesmas questões. O nosso processo interpretativo, ele também pode nos levar ou a afogar ou a nadar, dependendo de qual estratégia tradutória ou de qual escolha tradutória a gente faça durante o processo. Então, nós precisamos lidar com um trabalho que é extremamente complexo. E muitos de nós, tradutores e intérpretes de Libras, não fomos formados para isso. A gente lembra um pouco a história, né, do profissional, tradutor, intérprete de Libras português, o TILSP, que nós, enquanto tradutores, fomos formados em um processo formativo que ele contava com um mentor, e esse mentor nos ensinava tudo aquilo que ele sabia sobre tradução e sobre interpretação. Ou seja, nós somos formados por uma interpretação que era para uma determinada finalidade, ou seja, a interpretação ad hoc. Ad hoc. Essa interpretação ad hoc, ela fez com que o intérprete de Libras ainda não atingisse um posto profissional com P maiúsculo. Nós ainda somos vistos como um facilitador, como um mediador cultural, e não como um profissional da tradução, muito por causa da história de formação desse profissional, que começa a ser discutida no Brasil a partir dos anos 60, com a volta da comunicação total para o processo educacional do surdo, passando ali pelos anos 80, com a inserção da Libras em espaços religiosos, que possibilitou o aprendizado da língua de sinais e o desenvolvimento de muitos intérpretes que nós conhecemos hoje, os grandes intérpretes do Brasil passaram por esse período. A gente chega em 1990 com algumas discussões sobre a questão profissional do tradutor e intérprete, até culminar na Lei 10.436, né, em 2002, onde nós temos o reconhecimento da língua, e em 2005 nós temos o decreto 5626 e o resto da história vocês já conhecem, né? Até a gente chegar aí na lei do intérprete em 2010,
que chegou um pouco tarde, tendo em vista o nosso momento histórico, que era diferente. Então, quando nós não temos o devido preparo para esse tipo de atuação, nós estamos sujeitos a afogar ou a nadar. Beleza? Então, quem é esse intérprete? O que é o intérprete de Libras? Então, o intérprete, ou o tradutor, intérprete de Libras, quando a gente fala assim, o intérprete, a gente está utilizando o hiperônimo, né? Uma palavra mais genérica. Então, esse é um profissional que domina a língua de sinais e a língua falada no país, no nosso caso a brasileira, né? Para desempenhar a função do intérprete. Então, é aquele profissional que vai ter competência para verter entre Libras e português, esse par linguístico. Então, informações que são produzidas em Libras, verter elas para português, informações que são em português, verter ela para língua brasileira de sinais. E para ele fazer isso, ele vai precisar de 3 elementos que são singulares na formação de um tradutor e de um intérprete de língua de sinais. O primeiro é conhecimento. O intérprete tem que saber o quê? O que eu vou fazer para ele interpretar. Depois, habilidades. Esse intérprete, ele necessita saber como traduzir. E, por fim, atitudes. Ele precisa saber se comportar como um profissional intérprete de Libras. E essa competência, né, a competência tradutória, a competência tradutória, ela vai singularizar o tradutor e intérprete de Libras daquele que é simplesmente usuário da língua, daquele que é um falante bilíngue. Então, você pode dominar a língua de sinais, mas não é pelo fato de você dominar esta língua que você automaticamente é um intérprete. Não. Você vai precisar desenvolver uma série de habilidades, uma série de competências e uma série de atitudes e de adquirir conhecimentos, né, para que você possa, assim, ter um comportamento como um tradutor e intérprete de Libras propriamente dito. Então, a competência tradutória, ela é um conhecimento especializado. Ela é aprendida. Você pode se tornar um intérprete. Não é pelo fato de você apenas dominar a língua que automaticamente você já está como um tradutor ou um intérprete de língua de sinais. Nós ainda trabalhamos com 2 especificidades de tradução, que é a direcionalidade. Quando nós estamos tratando de direcionalidade, nós temos a direção inversa da interpretação, ou seja, é quando um texto está codificado da nossa L1, ou seja, em português, e a gente vai interpretá-lo ou traduzi-lo para Libras. Ou a gente pode ainda ter a direção direta de interpretação, isto é, um texto codificado em Libras e interpretado, traduzido para a língua portuguesa. Só que nós temos aqui 2 questões que nós precisamos levantar para que a gente possa nadar nesse processo tradutório. Quando eu estou falando de direção inversa, esta é a preferência da grande maioria dos intérpretes. Por quê? O nosso processo formativo faz com que nós atuemos muito mais de português para Libras do que de Libras para a língua portuguesa. Ou seja, quando nós estamos nesse processo tradutório, nós temos uma confrontação, palavra difícil, cruzada. O que significa? Eu preciso de uma outra pessoa que vai fazer o meu feedback. Ou seja, este destinatário de tradução, ele que vai dizer para mim como que está o nível da minha interpretação. Por exemplo, o João, que está no turno de interpretação agora, ele não está tendo contato com o público-alvo dele, por causa da modalidade de interpretação, que é uma interpretação audiovisual. Mas a gente vai precisar de um terceiro, ou seja, essa pessoa que está assistindo, para dar um feedback sobre a interpretação dele. Porque quando nós estamos no processo, a gente não consegue observar e analisar essa produção da língua de sinais de maneira satisfatória. Então, aí nós temos um fenômeno que é chamado de assimetria da direcionalidade. O que esse fenômeno quer dizer? Que nós temos uma preponderância de atuação muito mais de português para Libras do que de Libras para português. Só que a interpretação de Libras para português, mesmo não sendo a preferência da grande maioria dos intérpretes, ela propicia para nós uma segurança interpretativa muito grande. Por quê? Nós estamos interpretando de uma L2, de um segundo idioma, para o nosso primeiro idioma, para a nossa L1. Então, se nós estamos interpretando para a nossa L1,
a gente vai ter muito mais segurança, muito mais tranquilidade para realizar esse processo tradutório. Por quê? Nós falamos a língua portuguesa desde o nosso nascimento. Então, teoricamente, não era para a gente ter dificuldade de passar de Libras para português, porque nós estamos passando de um segundo idioma para o nosso idioma de conforto. E quando nós estamos fazendo isso, o que, que vai acontecer? Uma autoconfrontação. Eu mesmo consigo me ouvir produzindo a minha interpretação. Nesse sentido, eu vou saber o que, que eu estou perdendo, eu vou saber o que, que eu estou ganhando na interpretação, eu vou saber quais os sinais que eu não estou dando conta de interpretar, eu vou saber o que, que o público está falando da minha interpretação, tudo isso ao mesmo tempo. E muitos dos intérpretes não conseguem fazer o gerenciamento de todas essas questões que acontecem no processo de interpretação na direção direta. Então, esse processo de interpretação na direcionalidade direta, ele vai evidenciar uma falta de competência linguística que todo intérprete tem. Se eu te perguntar, você já fez 1 milhão de cursos de Libras, correto? Agora, cursos de português. Quantos cursos de português você já fez? Alguns vão dizer, eu já fiz 1, já fiz 2, fiz alguns, tem curso de redação. A grande maioria de vocês não vai ter o que responder. Por quê? Nunca fez um curso de português. E essa falta de domínio da nossa língua, essa falta de desenvolvimento de competência linguística a partir da língua portuguesa, é o que dá essa falsa sensação que interpretar de português para Libras é mais fácil. É muito mais tranquilo, quando na verdade o processo é invertido. Quando nós estamos interpretando de Libras para português, nós temos um conforto muito maior na nossa interpretação. Porque é a língua que a gente fala, é a língua que a gente está acostumado a falar a maior parte do nosso tempo. É a nossa língua de conforto para os intérpretes ouvintes. Então, nesse processo, muitos intérpretes vão afogar porque não vão desenvolver competência, conhecimento, habilidade e atitude para fazer a interpretação na direção direta. Então, o que, que nós precisamos observar? Nós precisamos observar o processo e o que, que você entende por tradução, por interpretação. Então, a pergunta que eu sempre faço em todos os meus cursos dos meus alunos é o que, que é tradução? O que, que é interpretação? Como que é o processo de realização dessas atividades na cabeça do intérprete? Como que você interpreta? Como que você traduz? Conta para mim. Pensa um pouquinho aí com você. O que, que eu entendo por tradução? O que, que eu entendo por interpretação? Como que esse processo acontece na minha cabeça? Isso diz muito sobre você. A forma como você entende tradução, como você entende interpretação, vai definir o seu processo de tradução e de interpretação. Muitas pessoas acham que tradução é uma substituição de palavras. Ou seja, se eu conheço um dicionário de sinais, eu tenho total condições de realizar uma interpretação. Por quê? É só substituir palavras. É muito simples o processo tradutório. Eu, então, vou sair perguntando para todo mundo qual é o sinal disso, qual é o sinal daquilo. Eu sempre falo com os meus alunos que eu recebo 1 milhão de mensagens nas redes sociais. E de muitas pessoas perguntando qual é o sinal disso, qual é o sinal daquilo, qual é o sinal daquilo outro. Quando, na verdade, a gente devia estar discutindo estratégias de tradução. Como eu traduzo isso? Como eu interpreto isso? Porque o intérprete ele precisa ter conhecimento linguístico que embase processo tradutório, e não conhecimento linguístico para recuperação de palavra-sinal. Não tem como a gente fazer um processo tradutório partindo do pressuposto de palavra-sinal. Para cada palavra, eu tenho sinal. Ou seja, eu faço uma substituição e está resolvido o processo tradutório. Não. Traduzir é muito mais do que apenas saber utilizar palavras ou sinais. O processo tradutório, ele sempre é realizado. Tudo bem? O processo tradutório, ele é sempre realizado em formato de tríade, de 3 partes. Então, na primeira parte, o intérprete ele precisa entender a mensagem de acordo com as intenções comunicativas. O Marcos, por exemplo, ele está me ouvindo, processando essa informação, extraindo dessa informação o sentido daquilo que eu quero dizer, e aí produzindo a tradução, a interpretação dele. O segundo passo, depois que você abstrai o processo, sabe quais palavras você vai utilizar, qual o sentido você vai utilizar, você vai começar a processar a informação.
E é nesse momento que você vai fazer uma escolha. Ou você vai escolher nadar, ou você vai escolher afogar. Para que aí você produza a tradução. Então, no passo do processamento da informação é que a gente tem a definição dos processos. Se você vai afogar ou se você vai nadar. Então, eita, palavra difícil, retomando o conceito de tradução, a gente vai entender tradução segundo uma perspectiva da professora Amparo Hurtado Albir, que em 2005 publica uma definição de tradução que é uma das mais completas que eu já vi. E ela vai trazer a tradução a partir de um conceito que é dividido em 5 partes. Então, a tradução ela é um processo interpretativo. O profissional media a comunicação, ou seja, ele precisa interpretar o que está sendo dito e transmitir a mesma informação para um público que usa uma língua diferente. Parafraseando um professor que eu gosto muito, que é o professor Adail Sobral, ele sempre diz que a gente precisa dizer o mesmo a outros. Então, a gente vai precisar levar essa mesma informação para um público completamente diferente, que tem questões linguísticas diferentes, que tem questões culturais diferentes, mas que precisa entender o mesmo texto. Então, a tradução ela é um processo comunicativo, é um processo interpretativo. E ela também é um processo comunicativo. Então, não adianta eu dar aquela chuva de sinais dentro da minha interpretação e o destinatário da interpretação não está entendendo nada. Eu vejo muitos intérpretes de conferência que vão atuar no contexto de conferência, aquela chuva de sinal, sabe sinal para tudo, mas o destinatário da interpretação não está sabendo que sinal é esse que você está utilizando. Então, você não está estabelecendo comunicação, ou seja, você não está realizando tradução. Então, ela é um processo interpretativo, ela é um processo comunicativo, que consiste na reformulação de um texto. O intérprete ele vai criar um texto novo, a partir de um texto já existente, levando em consideração aspectos linguísticos, culturais, aspectos contextuais. Uma interpretação na escola é diferente de uma interpretação no hospital, que é diferente de uma interpretação na corte, que é diferente de uma interpretação na delegacia. Então, eu preciso reformular o texto de acordo com uma série de fatores que estão acontecendo dentro desse processo interpretativo. E eu vou fazer essa reformulação com meios de outra língua. Então, com os recursos linguísticos que estão disponíveis para mim dentro dessa nova língua. Lembrando da língua brasileira de sinais, nós temos uma série de recursos que estão à nossa disposição. Nós temos o espaço de sinalização, nós temos boia de discurso, nós temos soletração rítmica, nós temos classificadores, descrições imagéticas, todos os recursos linguísticos que estão à nossa disposição para que a gente possa se valer deles. E a interpretação, a tradução, ela vai acontecer num contexto social. Ela nunca acontece num lugar qualquer. Existe sempre um contexto de inserção profissional por trás de toda a tradução. Por exemplo, aqui nós estamos numa interpretação que ela é midiática, mediada pela tecnologia, ela é remota, porque nós estamos cada um nas nossas casas, eu em Florianópolis, Marcos em São Paulo, João em Belo Horizonte. Ela é remota, porque nós estamos aproximando, encurtando as distâncias, e ela também é no contexto de conferência, porque nós estamos num seminário. Então, nós temos 3 contextos envolvidos neste tipo de interpretação, o que traz para essa interpretação uma série de desdobramentos. Por exemplo, por ser remota, nós temos limitações de equipamento. Nós podemos travar a internet, nós podemos perder aqui uma informação ou outra por causa da internet. Por ser remota, a gente precisa de uma plataforma que dê esse espaço de produção dessa mídia, dessa construção de conteúdo. E por ser de conferência, nós temos um público que precisa aprender alguma coisa ou se propõe a aprender alguma coisa a partir da fala do palestrante. Por ser audiovisual, existe essa limitação de tela que nós precisamos obedecer para que os sinais sejam vistos. Então, existem uma série de questões envolvidas na interpretação que muitas pessoas desprezam, achando que o processo é simplesmente uma mera substituição linguística. E a interpretação, por fim, ela tem uma finalidade.
é sempre no sentido de levar informação, e essa informação ela precisa ser útil para um determinado público. A partir desse momento, então, a gente vai fazer escolhas tradutórias. Então, estou ali no processo de interpretação. Finalizei esse processo, eu vou até o meu departamento linguístico na minha cabeça e vou escolher qual o sinal que eu vou utilizar para isso, qual é a palavra em português que eu vou utilizar para isso. E nesse momento, o nosso cognitivo ele é utilizado em sua totalidade. A gente está ali envolvido no processo de maneira tal que o mundo inteiro ele simplesmente é apagado. Por quê? A gente precisa concentrar para extrair o sentido daquilo que está sendo dito e produzir esse mesmo sentido utilizando meios de outras línguas. Então, a nossa tarefa é sinalizar, como a professora Flávia Machado comenta, a gente vai sinalizar conceitos abstratos, informações que estão no ar, que são abstratas. Lembrando que nós estamos trabalhando com línguas que possuem modalidades de produção diferentes, jeitos de se produzir a língua de maneiras diferentes. Nós temos a língua portuguesa, que é vocal, auditiva, ou seja, é uma língua que é produzida pelo aparelho fonador e percebida pela audição, que ela vai ser linear, ela não vai ter características de altura, largura e profundidade, ela é unidimensional. E a gente tem a Libras, que é uma língua que é produzida através dos movimentos corporais, ou seja, a partir dos nossos gestos, e percebida pela visão, sendo gestual, visual. Então, nós temos que trazer informações auditivas para informações visuais e informações sonoras para informações visuais. Então, é um processo extremamente complicado. E nesse momento, nós vamos fazer as nossas escolhas tradutórias à medida que o discurso ele vai sendo proferido. Para a gente fazer essas escolhas tradutórias, a gente precisa de estratégias. Lembra aquele filme, o conceito de estratégia? Então, a gente vai precisar daquelas estratégias. E que estratégias são essas? São caminhos, são planos conscientes que a gente tem para resolver algum tipo de problema que venha a surgir. Por exemplo, estou no mar, estou com cãibra, preciso resolver esse problema para conseguir nadar. Então, no ato interpretativo, uma série de questões vão aparecer nesse processo interpretativo que vai demandar do intérprete a solução de problemas, a criação de estratégias, a resolução rápida, tomada de decisão rápida. E esses problemas, eles são de duas ordens. A primeira ordem é de compreensão, o intérprete entender aquilo que ele precisa interpretar. E a segunda ordem de problemas são problemas de tradução. Então, muitas das vezes, o intérprete está lá, né, interpretando um evento e, do nada, ele para. Quando o intérprete... Observem. Sempre que vocês estiverem observando alguém interpretar, observem o momento que essa pessoa para. Porque no momento que essa pessoa para, a gente vai ter muitas informações sobre o que está acontecendo. Sempre que o intérprete para, ele está lidando com um problema de tradução. E esse problema ele pode ser de compreensão, ou seja, o que isso significa? Estou interpretando dentro de um contexto que eu não tenho muita familiaridade. Por exemplo, estou interpretando dentro da saúde. Aí lá me vem o médico com uma série de nomes de medicamentos e princípios ativos. Aí ele me solta um ácido acetil salicílico, por exemplo. Como que eu vou... O que isso significa? Então, eu tenho ali um problema de tradução. E eu vou precisar criar estratégias para resolver esse problema de tradução. Então, eu preciso primeiro compreender. Tá, ácido acetil salicílico, estamos no médico. Deve ser alguma coisa relacionada à medicação, a remédio. Então, compreendi de alguma forma por pistas conceituais, pistas contextuais. Já a tradução, problemas de ordem tradutória, são problemas que vão gerar no intérprete aquela famosa pergunta. Como que eu interpreto isso? De que forma que eu interpreto isso? Quais os sinais que eu vou usar para interpretar isso? Então, são os dois problemas de tradução que a gente tem dentro desse grande processo de tradução. Então, para a gente resolver problemas de compreensão, a gente primeiro precisa distinguir os processos, porque cada processo vai ter um tipo de relação diferente. Então, problemas de tradução, quando eu estou realizando. Problemas de compreensão, quando eu estou realizando uma tradução,
ela vai demandar de mim a busca por recursos externos. Ou seja, eu tenho acesso a materiais, eu tenho acesso a outros colegas, eu tenho acesso até mesmo ao destinatário da tradução. Por exemplo, não estou entendendo o que um médico escreveu numa receita. Eu posso procurar na literatura, vou na internet e procuro o nome dos medicamentos. Eu posso perguntar ao outro colega tradutor aqui, você conhece o nome disso aqui, esse remédio que vai te falar sobre isso, isso, eu tenho que interpretar isso e não sei. É um problema de compreensão. E você pode consultar ainda o destinatário da tradução, um surdo que toma esse tipo de medicamento. Perguntar para ele o que isso aqui significa. Então, eu tenho tempo para realizar a tradução. Então, eu tenho tempo para compreender e resolver de maneira estratégica, criando questões estratégicas, criando planos conscientes para resolver aquele problema de compreensão. Agora, quando eu estou num processo que é interpretativo, quando eu tenho um problema de compreensão, eu não tenho muito o que fazer. Por quê? Eu vou buscar recursos internos, o que eu conheço, o que eu sei sobre aquele contexto. Aí entra as nossas competências, que são aquelas competências relacionadas àqueles conhecimentos da inserção profissional. Se eu estou numa sala de aula, aí eu sei como que funciona uma sala de aula, um processo educacional, ok, eu vou ter muito mais recursos internos. Ah, conheço o surdo que eu estou interpretando, sei que o nível de registro dele é baixo, então não vou tacar sinal atrás de sinal nele. Então, eu já tenho esse conhecimento, eu já sei o que fazer nesse contexto interpretativo. Você vai nadar, você vai traçar estratégias que vão fazer com que a sua interpretação tenha êxito. Agora, estou interpretando um evento, ninguém me passou nada, eu não pesquisei nada. Você vai buscar internamente o quê? Você não vai ter o que buscar. Se você não dispõe de conhecimentos relacionados à sua área de inserção, você não vai ter onde buscar. Aí o máximo que você pode é solicitar a equipe de intérpretes, pedir ao colega algum tipo de pista, algum tipo de informação que detalhe aquilo que você está falando. Vai ser a solução encontrada para essa possibilidade. Ou você pode ir por pistas conceituais, contextuais. Ah, estou aqui no ambiente hospitalar. Eu falo muito de ambiente hospitalar porque é um ambiente que eu particularmente não atuo. Contexto de saúde, eu não tenho competências para atuar em contextos de saúde. Então, geralmente, eu sempre dou essas pistas, porque o contexto de saúde é extremamente complexo de se interpretar. Então, a gente pode ir por pistas. Ah, o negócio ali que ele falou, esse nome complicado, é um remédio. Ah, ok, então eu vou interpretar como se fosse um remédio. Ah, é o nome de um remédio. Resolvi meu problema de tradução, num momento interpretativo. Mas e se você estiver sozinho? Como que você vai consultar uma equipe de intérpretes, um intérprete ali de suporte, um intérprete de apoio? Não gosto muito dessa nomenclatura, não, intérprete de apoio. Acho que a gente está sempre trabalhando em equipe. E você pode ter pistas contextuais. Ah, o discurso está falando isso, eu acho que é isso. Só que o eu acho pode trazer problemas. Por quê? Voltando ao contexto de saúde. Se eu falo com um destinatário da tradução, você precisa tomar um remédio 4 vezes ao dia, mas ele entende que é de 4 em 4 horas, você tem um grande problema aí. Porque se ele vai tomar 4 vezes ao dia, ele vai tomar 4 medicamentos. Se ele vai tomar de 4 em 4 horas, 24 por 4, o pessoal da matemática me ajuda, 24 por 4, 6. Ele vai tomar 6 remédios. Então, existe uma diferença. É 6 meses, né, João? Você que é da matemática? É. Então, ele vai passar uma informação equivocada. Por quê? Um erro de interpretação. Um erro de compreensão que levou a um erro de interpretação. Vai afogar. E pode levar o surdo junto com você. Então, é uma questão muito séria. Então, para a gente nadar, a gente vai precisar desenvolver essas estratégias. E essas estratégias podem ser intervenções no texto. Eu não tenho necessidade de ter aquilo que é chamado de supremacia do original. O original é intacto. Eu não posso mexer no texto original. Não. Eu não posso mexer no texto original. Eu não posso simplesmente mudar algum tipo de informação. Não, eu posso sim. Eu posso mudar algum tipo de informação para possibilitar com que o intérprete, para possibilitar com que o destinatário da tradução entenda aquele texto traduzido da melhor forma possível. E essas intervenções no texto, essas estratégias de tradução, são trazidas por Gili
Daniel Gili, que também é da área da matemática. O Marcos está travando um pouquinho, não tem problema, pessoal, internet acontece, essas coisas acontecem. Ah, voltou. Então, ele acontece, principalmente foi definido por Daniel Gili, que é da área da matemática. Uma curiosidade, né? Porque os dois colegas intérpretes que estão me acompanhando são da área da matemática, então tem muita propriedade para falar sobre isso, né, João? Né, Marcos? Então, tem muita propriedade nesse assunto. E o Daniel Gili, ele propõe uma série de estratégias que a gente vai fazer para que a gente consiga nadar. Então, para mim nadar, eu preciso de estratégia. Eu preciso saber em que momento que eu desço o braço, em que momento que eu vou bater a perna, em que momento que eu vou tomar o fôlego para dar a próxima braçada. Então, tudo isso precisa ser feito de uma maneira consciente. Então, a primeira informação, Marcos travou novamente. Vamos aguardar um pouquinho. Contexto audiovisual, gente, internet, remoto, isso acontece, sem problema. Vamos lá, João, enquanto o Marcos volta. Voltou? Voltou, Marcos? Não? Ah, voltou. Ah, ok. Então, a gente tem 3 tipos. Vou manter esses 2 aqui na tela, tá? Fica os 2 aí me acompanhando. Então, a gente tem 2 tipos de informação. A gente tem 3 tipos, na verdade, 3 tipos de intervenções que podem ser feitas no texto. O primeiro tipo de intervenção é chamado de FI, Framing Information. O que é essa Framing Information? Ao invés de eu direto interpretar a mensagem, o que aquilo está sendo dito, eu posso dar uma contextualização de o que está sendo dito. Então, voltando àquele exemplo lá do remédio, acetil salicílico. Eu posso dar uma contextualização. O médico vai te receitar um remédio chamado isso, isso e isso. O nome comercial dele é esse. O nome comercial dele é esse. Ele pode ser comprado na farmácia e ele serve para isso. Ótimo, fiz uma intervenção no texto, com base nas informações que o produtor daquelas informações me passou, e o surdo entendeu. Então, eu inseri ali uma intervenção. Criei uma estratégia de contextualização do que significava aquela mensagem. O segundo item é questões culturais, questões linguísticas e culturais. Então, é a introdução de informações, tá? Linguistically, culturally inducing information. Perdoa o meu inglês, pessoal. A LCII. O que é isso? É quando eu, para interpretar, eu levo em consideração questões que são culturais e linguísticas. Lembrando das nossas questões linguísticas, lembram? Que a gente falou, que nós estamos num processo que é intermodal, ou seja, ele é produzido a partir de línguas de diferentes modalidades, então eu vou precisar acessar uma série de recursos linguísticos e culturais e colocá-los dentro da minha estratégia de tradução para que aquilo faça sentido. Por exemplo, como é que eu interpreto para o surdo? Nossa, mas você não me escuta. Existe uma questão cultural aqui envolvida, porque o surdo naturalmente não escuta. Então, como que eu vou interpretar isso? Então eu preciso traçar uma estratégia de tradução que coloque foco em questões culturais e questões linguísticas. Então, eu não vou falar com o surdo que ele não escuta, eu vou falar com ele que ele não presta atenção. Então, eu traduzi, eu fiz uma intervenção no texto, respeitando questões linguísticas e de cultura. Por exemplo, isso aqui, quando a gente fala, meu nome é tal e meu sinal é tal. Quando eu trago para minha interpretação direta, meu sinal é tal. Sinal, para um ouvinte que está recebendo essa informação em português, não faz muito sentido. Como assim meu sinal? Isso pode gerar dúvidas. Então, nesse momento, eu posso fazer uma intervenção no texto de maneira a esclarecer essas dúvidas que são culturais. O meu nome em Libras é este, a forma como eu sou identificado na língua de sinais é esta, o meu nome em Libras é este. Então, são questões que colocam em foco divergências que são linguísticas e culturais. O terceiro elemento é a personal
Personal Information. O que é Personal Information? PI. É o acréscimo daquelas informações que elas estão implícitas no texto. Elas estão subjetivas da mensagem. Então, essa informação, ela está lá. A gente só precisa deixar ela um pouco mais clara, fazendo ali um acréscimo de uma outra informação. Por exemplo, um exemplo que eu dei muito essa semana. A Cidade Luz te espera de braços abertos. Eu posso colocar ali uma informação adicional. O que é Cidade Luz? Vocês sabem o que é Cidade Luz? Vou esperar um tempinho para vocês pensarem. Pode pesquisar no Google, não tem problema não. Cidade Luz é Paris. Então, eu posso, na minha interpretação, falar Paris, capital da França, é conhecida como Cidade Luz. E essa cidade está de braços abertos para te receber. Ou seja, você é bem-vindo nessa cidade. Então, eu fiz ali uma informação personalizada, uma informação pessoal. Eu achei interessante colocar isso no texto. Então, eu faço essa intervenção no texto de maneira com que o destinatário da tradução ele possa, de fato, entender daquilo que eu estou falando. Então, aqui na minha fala, vocês observaram 3 estratégias, 3 planos conscientes para que a gente possa, de certa forma, nadar no processo tradutório, seja ele qual for, seja ele dentro de um espaço religioso, seja ele dentro de um espaço educacional, seja ele dentro de um espaço audiovisual ou midiático, seja ele dentro de um espaço de conferências, ou seja ele intrasocial, dentro de uma casa de um surdo, dentro de uma delegacia, dentro de um consultório, e por aí vai. Essas estratégias de tradução vão fazer com que a gente nade no processo, vão fazer com que a gente consiga entrar para dentro d'água, cair dentro do processo e sair desse processo ileso, e principalmente vivo, que é o mais importante, né? Quantas vezes eu não vejo intérpretes realizando a interpretação, aí acaba a interpretação e nossa, estou morto, não dei conta. Isso é muito ruim. Então, todo intérprete precisa ter competências, é isso que importa. E eu vejo por aí a Libras, né, ela se torna um produto vendido das mais diversas formas. E a gente vê com muita tristeza algumas formas com que a formação do tradutor e intérprete de Libras ela tem sido ofertada no Brasil. Muitos aí pensam que saber tradução, ser intérprete é apenas ter fluência na língua. Então vamos vender um curso de fluência que você pega a fluência em 6 meses e vira um intérprete. Um intérprete em 6 meses. Que tipo de intérprete vai ser esse? Vai ser um intérprete que vai cair na água e vai morrer afogado. Não vai dar conta de realizar o processo tradutório. Tradução requer uma série de conhecimentos que muitos dos intérpretes que se dizem intérpretes ainda não desenvolveram. Então, nós precisamos levar isso em consideração na nossa atuação, fazer essa autoavaliação. Nossa, eu tenho competência? Eu estou sabendo nadar nesse processo tradutório? Ou eu estou afogando demais? Então, nós precisamos lidar com 5 desafios principais. O primeiro dele, as línguas de modalidades diferentes. Como é que eu transformo informação sonora em informação visual? Informação auditiva em informação gestual? É um desafio. Isso vai trazer uma série de efeitos, que a gente chama de efeitos de modalidade, que vão incidir sobre a língua-alvo, e a gente pode perceber. Por exemplo, quando nós estamos interpretando de português para Libras, um desses efeitos de modalidade é a espacialização do discurso. E pode ocorrer um empilhamento do discurso. Então, eu vou marcar esses personagens aqui dentro desse espaço de interpretação, e essa informação ela vai se tornar mais visual. Agora, quando eu estou num processo direto, o que vai acontecer? Lag time. O que é lag time? Um pequeno tempo de espaço, porque tempo de espaço é ótimo, né? Olha, um pequeno tempo que o intérprete necessita para produzir a interpretação. Por quê? Em Libras, um exemplo clássico, os pronomes interrogativos. Eles estão todos no finais da frase. Por exemplo, onde você mora? Qual é o seu nome? Em que rua você viu isso acontecendo? Como que eu interpreto isso?
Como no final, João. Pronome interrogativo no final. Como eu interpreto isso? Faz de novo. Então, o pronome interrogativo, ele está sempre no final. Só que em português, ele é sempre no começo. Então, eu vou precisar de um pequeno tempo, chamado lag time, para produzir a minha interpretação. Isso se dá pelo processo ser intermodal, por ser um processo onde eu tenho línguas de modalidades diferentes. Tenho que lidar com a questão da simetria da direcionalidade. Nós estamos habituados a interpretar de português para Libras, mas nada impede de você começar a se aventurar de Libras para português. Você vai ver que a sua interpretação é muito melhor. O processo tradutório, tido como natural, é sempre de uma segunda língua para a sua primeira língua. Porque você tem muito mais, acredita, né? A gente acredita que você tem muito mais conhecimento na sua língua natural, na sua L1, a língua que você aprendeu em casa, a língua que seus pais dominam. Então, existe esse fenômeno que precisa ser tratado. A questão de diferentes ordens de conhecimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que durante o ato interpretativo, o intérprete ele precisa ter conhecimentos das mais diversas ordens. Marcos continua travando? Não tem problema, não tem problema. Fica aí, Marcos. A gente precisa de ter conhecimentos das mais diversas ordens. Que conhecimentos são esses? Sobre tradução. O que é tradução? Eu preciso ter conhecimento sobre isso para realizar a interpretação. Qual vai ser a modalidade de tradução que eu vou utilizar? É uma simultânea? É uma interpretação consecutiva? É uma interpretação intermitente? É uma interpretação sussurrada? O nosso contexto de interpretação é o audiovisual, beleza. Questões relacionadas ao audiovisual. Posicionamento de braço. Que tipo de sinal que eu posso fazer? Tem intérpretes que não levam isso em consideração. E é um desafio. Por exemplo, na televisão, determinados sinais a gente não pode fazer. Por exemplo, sinal de texto. Qual que é o sinal de texto? Pelo menos aqui em Santa Catarina, o sinal de texto é esse. Se eu faço esse sinal na televisão, não dá para entender que é texto. Eu vou precisar mudar a forma como esse sinal é produzido para que ele seja visto. Então, isso é um tipo de conhecimento sobre tradução, um conhecimento linguístico. Outra questão que a gente levanta, os aspectos psicofisiológicos, como que está a sua cabeça para realizar a interpretação. Estou num dia péssimo, briguei com namorado, vou realizar uma interpretação. Sua interpretação vai sair uma bosta, vai ser muito ruim. Por quê? Cognitivamente falando, você não está bem. Perdi um ente querido, vou interpretar. Não dá. Lembra que o intérprete ele precisa do cognitivo preservado. Vou interpretar 2 horas seguidas. Não tem como. Vai chegar uma hora, um exemplo que eu e o professor João sempre utilizamos, que a pessoa vai estar interpretando batata na testa. Por quê? Já não dá conta mais de realizar o processo interpretativo. Cognitivamente, ela já se esgotou. Por isso, a necessidade do revezamento na hora de interpretar. E as nossas demandas de trabalho, que a gente interpreta em tudo quanto é lugar, né? A gente interpreta desde escola até contextos religiosos, dentro de delegacia com surdo, casamento, sepultamento, e por aí vai. Então, em todos esses instantes, nós estamos com múltiplas demandas de trabalho. Nós estamos com uma série de questões que precisam ser levadas em consideração. Então, o que eu gostaria de discutir com vocês hoje era isso, possibilidades da gente nadar nesse processo, nesse mar aí da tradução a qual nós nos lançamos todos os dias. Então, nós precisamos ter conhecimento sobre as nossas línguas, nós precisamos ter conhecimentos de tradução, conhecimentos relacionados ao nosso espaço de inserção profissional e muito mais conhecimento sobre o destinatário da tradução, para que a gente possa, assim, de acordo com aquilo que eu trouxe, né, nadar. Nosso objetivo é sempre que a gente consiga nadar. Mas para nadar, a gente vai precisar criar estratégias. E essas estratégias precisam ser conscientes. Então, eu preciso saber exatamente qual é o meu problema e qual a estratégia que eu vou utilizar. Um exemplo que eu dou sempre aos meus alunos. Eu tenho um pneu. Esse pneu furou. Que ferramenta que eu posso utilizar para trocar esse pneu? Uma chave de fenda? Olha, não vai ser tão efetivo assim.
Ah, tem uma chave de roda. É exatamente o que você precisa. Então, se você souber qual é o seu problema e qual é a estratégia que faz com que você resolva o seu problema, você traduz qualquer coisa. Você não vai precisar ser um banco de sinais. Ah, se eu sei que ácido acetil salicílico é um composto que é relacionado a alguma coisa relacionada à química, se eu estou no contexto de química, eu faço substância química. Resolvi o problema. Está escrito no quadro? Aponto. Resolvi o problema. Então, a gente precisa desenvolver estratégia de tradução. A gente não precisa memorizar sinais. Então, na próxima vez que você tiver qualquer problema de tradução, de compreensão ou de tradução propriamente dito, pensa como que eu posso interpretar isso? Qual estratégia de tradução eu posso utilizar para nadar nesse processo? Muitas das vezes você vai precisar de uma boia, beleza? Alguém vai te jogar uma boia, não tem problema nenhum. Mas o importante é você sobreviver ao processo de tradução. Eu deixo aqui as minhas redes sociais, o meu Instagram e o meu e-mail. Coloco o meu e-mail à disposição de vocês, pelo fato dessa palestra ser gravada, eu não vou ter condições de responder as perguntas, mas se você tiver qualquer dúvida, ou então quiser mais informações sobre esse processo, sobre essas coisas que eu discuti hoje, sugestões de leituras, dúvidas a partir da minha fala, você pode entrar em contato comigo através do meu e-mail, que eu vou ter o prazer de responder para você e sanar a sua dúvida. Então, pessoal, vou encaminhando para o encerramento, novamente agradecendo a oportunidade de estar aqui nesse evento no dia de hoje com vocês, novamente pedindo muitas desculpas, desculpas à comissão organizadora, desculpa ao público pelo fato de não estar ao vivo com vocês, mas eu espero que esse momento que nós tivemos aqui, que foi gravado previamente, espero que tenha sido significativo para você e que possa contribuir com a sua formação enquanto um tradutor ou intérprete de línguas de sinais. Agradeço aos meus colegas, professor João Paulo e o intérprete Marcos Assunção, pela interpretação aqui nesse momento. Agradeço aos intérpretes também que estavam designados para me interpretar. Professor João diria que vocês podem entender isso como uma graça, né, João? O João fala que eu viajo demais na maionese, né? Mas eu espero que vocês tenham aproveitado esse momento formativo. Agradeço imensamente o convite de estar aqui com vocês e aguardo todos vocês numa próxima oportunidade. Um forte abraço, muito sucesso profissional para todo mundo e até mais.